E eu queria iniciar essa homilia recordando para vocês que vão fazer a crisma daqui a um ano, né? Algo que eu disse lá na sacristia quando nós conversávamos. Eu fiz uma pergunta para vocês, né? Depois eu dei a resposta, que é: quantos anos tem este rito que vocês farão hoje? Fala alto, pessoal, escutar. 1900 anos. É do primeiro século. Desde o primeiro século, a igreja ela é criteriosa em aceitar os novos cristãos. Este rito que vocês vão fazer hoje é um patrimônio, não é da sua família, não é do Padre Paixão, não. Por isso vocês têm que saber que vocês trazem em vasilhas de barro o tesouro da igreja. 1900 anos de história. Não façam este rito de qualquer forma. Nós assistimos, vamos dizer assim, com gratidão, né, a passagem vamos falar assim, do Papa Francisco, e eu chamava atenção ontem, em algumas conversas que eu tive para os católicos em relação a isso, né? A beleza da nossa igreja e a força da nossa igreja. Notaram isso? Papa Francisco foi o homem que reuniu no seu velório extrema direita e extrema esquerda. Sim ou não? Tem alguns católicos com dor de cotovelo, que eu acho que não deveriam ser chamados católicos, que desconhecem a grandeza desse homem, né? E não falo por orgulho, né? Mas uma saudação, uma recordação feliz, que eu tive a honra de conhecer e de servir como coroinha, em 2003. Nem imaginava que Francisco ia ser Papa, né? Quando eu fiz o noviciado na Argentina e depois fui fazer este noviciado, e aí colégio Escolápio, o arcebispo de Buenos Aires vai celebrar a crisma, normal, né? Então, tive com o Bergoglio pelo menos 3 vezes, né? E é aquilo mesmo, a mesma pergunta que ele faz para os brasileiros, quando chegou a Papa fez para mim: quem é o melhor, Pelé ou Maradona, né? Se cachaça é ou não água, né? Imagina um noviço saído de Santa Efigênia de Minas, uma roçona aqui no centro de Buenos Aires, diante de um cardeal, né? Eu não sabia nem falar português direito e fui aprender latim e espanhol sem saber português, né? O pessoal falava: vem comer conosco, e eu ficava esperando o conosco pensando que era um prato, né? Imagina só o impacto disso, né? Cristãos católicos, vocês carregam nas mãos de vocês um tesouro que vocês deveriam valorizar, que a igreja entrega para vocês, né? Isso é bonito de se ver. Então, hoje que vocês vão fazer este ritual, não é ter arrogância, mas ter orgulho de ser católico, de ser cristão católico. Nós jamais poderemos cultivar arrogância no nosso coração, né? Primeiro, porque somos cristãos, né? E segundo, porque a arrogância não é uma coisa que humaniza muito, não é verdade? Desumaniza. Mas a gente precisa ter a alegria de ser cristãos católicos. Por isso, essa mensagem é para vocês. Façam bem feito aquilo que vocês farão hoje. Amém? E para terminar a nossa homilia, ainda pegando um pouquinho daquilo que é a divina misericórdia e o exemplo do Papa Francisco, vocês hoje ouviram um texto que fundamenta o sacramento da confissão, sim ou não? O mesmo Espírito que soprou em Pedro e nos apóstolos, sopra até hoje, e por isso entra império e cai império e a igreja fica em pé. Porque quem sustenta a igreja é o Espírito Santo de Deus, né? O mesmo Espírito que Jesus sopra sobre os discípulos é o que animou Francisco. O pecado que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem não serão perdoados. Cuidado com a leitura seletiva das Escrituras, porque tem gente, inclusive católicos, que só lê aquilo que interessa. É um texto belíssimo, não simplesmente para falar da autoridade do sacerdote ou do bispo. Eu acho que não é por aí, não é isso, né? Seria um contrassenso
celebrar a memória de um Papa tão humilde, falar de autoridade, autoritarismo, no sentido de autoritarismo, mas no sentido de resgatar aquilo que é a misericórdia de Deus em tempos de pouca misericórdia. Nós temos uma dificuldade muito grande com a palavra misericórdia no seio da Igreja Católica. Figuraços que diz que a Igreja precisa mais de excomunhão do que de misericórdia. E isso é para a gente uma tristeza muito grande, né? Ouvir padres que dizem isso. Mas aqui tem uma denúncia que precisa ser feita, que eu a faço sem problema nenhum. E vou dizer uma vez só, para vocês escutarem bem. Se você tem problema com a bondade do próximo, retomando de novo Francisco, se a bondade de Francisco te incomodou, você provavelmente está cultivando uma personalidade perversa. Não existe outra palavra. Quem tem inveja da bondade do próximo é perverso. Quem tem inveja da bondade e da misericórdia do outro é perverso. Não tem outra palavra. Não existe outra possibilidade, né? Se você tem inveja da bondade do outro, se a bondade do outro te incomoda, cuidado, porque Satanás está plantando no seu coração uma sementinha de perversidade, que se você não cuidar, haverá de crescer e tornar uma selva, e você se tornará um selvagem. É o que nós vivemos, selvageria. Selvageria. Como o Francisco incomodou, como o Francisco faz falta e fará falta, como a bondade dele nos comoveu, mas também nos provocou, porque a gente pensava assim, meu Deus, que homem é esse que fala coisas que não deveria falar, que acolhe pessoas que a gente não deveria acolher. Se a bondade de Francisco te incomodou, cuidado, porque este incômodo pode denunciar uma perversidade do seu coração. Celebrar a divina misericórdia é celebrar isso. Misericordioso completamente, só Deus. Nós não conseguiremos exercer a misericórdia. E aqui eu trago um exemplo para vocês, para a gente passar para o nosso rito, de muita tristeza, né? Os exemplos que a gente traz, às vezes de conversas de confessionário, né? Que é como que a misericórdia, ela esbarra no nosso sentimento de justiça / vingança, né? É muito difícil ser misericordioso. Esses discursos que nós fazemos, que o Papa faz, que os bispos, que os padres fazem, não pensem que nós estamos, vamos dizer assim, totalmente fora daquilo que é o contexto do perdão, né? E que a gente não tem acesso aos dramas humanos, muito pelo contrário, né? Um dos casos, por exemplo, né, que me choca, que é como padre que eu vou perdoar fulano que matou meu filho? Como que eu vou ser misericordioso, mais grave ainda, com aquele que violentou minha filha? Isso é fácil? O limite da misericórdia que está na nossa humanidade. Mas não transfira isso para Deus. Você é limitado. O seu sentido de justiça é limitado. Mas você não tem nem o direito e nem a autoridade de transferir isso para a realidade suprema de Deus. Entenderam isso? O limite da misericórdia é um limite nosso, humano, normal e natural. Nós temos limites. Ninguém vai perdoar tudo o tempo todo. Isso é uma bobagem. Nós temos limite. Não existe perdão pleno na humanidade. Não existe perdão pleno. Se existisse, não haveria cadeia, não é verdade? Por que existe sistema de justiça? Porque existe penalidade.
Misericórdia, portanto, é uma categoria teológica. Ela não é uma categoria filosófica nem antropológica. Misericórdia é uma categoria, para dizer, é um conceito teológico. Pertence a Deus. Ele é o misericordioso. Nós, na nossa humanidade, exercemos nessa misericórdia algo do perdão quando conseguimos. Mas não transfiram para Deus o seu sentimento de justiça. E aí a gente sempre brinca, né? Se Deus fosse justo à nossa maneira, nenhum de nós estaríamos aqui. Começar pelo padre, tá? Eu seria o primeiro a cair. Porque eu sou, não é pouco pecador não, eu sou muito pecador. Às vezes eu paro, acordo à noite assim, né? A gente conta essas coisas para vocês, né? 3 da madrugada, perco o sono. E aí falo, gente, estou aqui numa casa que não é minha, usando um carro que não é meu, falando para um povo que não é meu. Não estou na minha casa, eu estou numa casa paroquial, daqui a pouco eu estou indo embora. E por quê? Porque eu sou padre, mas que loucura, eu sou padre. Doideira, Deus é, a gente brinca, né? Deus é muito doido, né? Como é que Deus foi me escolher para ser padre? Eu não tenho a mínima condição de ser padre. Aí eu sinto a misericórdia de Deus. Porque eu não tenho. Não adianta ficar investigando a minha vida que vocês não vão descobrir muita coisa, mas eu não tenho a mínima condição de ser padre. Quando eu olho para mim, para o meu coração, para os meus limites, eu olho para um Papa Francisco da vida e eu falo, meu Deus do céu, como que ele foi me escolher? E quando eu penso assim, e eu sinto a misericórdia de Deus, a minha tendência é ser mais misericordioso. Só quem experimenta misericórdia é misericordioso. Quem não experimentou a misericórdia de Deus, jamais vai entender este conceito da misericórdia. Então é isso, meus irmãos, né? Rezemos pelo nosso Papa Francisco, rezemos também pelo descanso do Guilherme. Recordei, viu? Não sei se os pais estão por aí ou não, mas de qualquer forma, transmita meu abraço, né, para eles. Que foi um rapaz que cuidou aqui da catequese, né, que foi assassinado, não é isso? De forma muito triste. Eu tive na casa dos pais depois do assassinato, e os pais continuam sendo misericordiosos depois de perder um filho com sei lá quantos tiros. São os exemplos de misericórdia que nós temos na nossa vida. A fé é concreta. A fé não é abstrata. Ela tem que tocar a sua carne. Se não toca a sua carne, é falsa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.